oi, oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu recebo a jornalista Raquel Quintiliano, ela que também é escritora, editora da revista Raça. Um prazer receber a Raquel aqui, ela que está lançando o livro Negra Percepção, sobre mim e nós na pandemia. E eu já quero começar falando contigo sobre esse livro, Raquel. O que te motivou a escrever esse livro? A gente aí completou cerca de 5 anos, né, daquele momento que vivemos, que até hoje a gente se debruça para entender, e o quanto é importante essa reflexão que tu faz para mostrar que a pandemia não atingiu todo mundo de forma igual, né? É exatamente isso, assim, essa ideia do livro, na verdade, surge dos textos que eu estava escrevendo na revista Raça, na minha coluna. Eu escrevia sobre moda, beleza, identidade e autoestima, na revista Raça Impressa, que hoje é a revista o veículo de imprensa negra mais longevo que a gente tem no país. Vai fazer agora 29 anos esse ano. E eu escrevi artigos sobre esses temas, e aí chega 2020, chega a pandemia de Covid-19, e é aquele choque para o mundo inteiro, e eu começo a mudar um pouco os temas, os assuntos da coluna. E acabo falando muito mais sobre a pandemia e sobre os efeitos da pandemia para as pessoas negras, mas especialmente também para as mulheres negras. E ali eu começo a produzir esses artigos, 2020, 21 e 22. Quando a gente está quase no final de 2022, eu olho para esses textos, para parte desses textos, eu acho que tem um livro aqui. Eu acho que eu preciso falar sobre isso para as pessoas. Que a pandemia, sim, atingiu o mundo inteiro, mas as pessoas numa situação de maior vulnerabilidade tiveram consequências mais agravadas, tanto do ponto de vista da saúde mesmo, quanto das questões sociais. Empobrecimento, muito mais mortes, e aí eu precisava colocar isso no formato do livro. Então o livro está realmente dividido em três partes. A primeira, né, falando de 2020, 21 e 22. Então, eu vou intercalando esses assuntos de pandemia com aquilo que eu estou vendo, com o que eu estou sentindo daquele momento que a gente viveu, e que mesmo fazendo 5 anos hoje, a gente ainda reflete bastante. Muita gente se foi por consequência da pandemia, por consequência da doença, mas também por outras questões ali que estavam ligadas ao que a gente viveu no mundo inteiro, mas sobremaneira aqui no Brasil, devido ao negacionismo, né, a demora da gente conseguir ter vacina e ter para todos. Então tudo isso trouxe um agravamento significativo aqui, e mais grave ainda para a população negra. Por isso que chama Negra Percepção, que é a minha negra percepção. E aí eu coloco sobre mim e nós todos, brasileiros e brasileiras, durante esse período da pandemia. Tu achas que a pandemia, ela desnudou o racismo estrutural que se vive no Brasil? Não. Infelizmente não. Eu até gostaria que isso acontecesse para que a gente pudesse discutir isso com exemplos reais. Mas mesmo quando começa a pandemia e a gente começa a olhar os dados, né, do mundo inteiro, mesmo o Brasil, naquele momento, não divulgando amplamente os dados, aquilo pouco que a gente conseguia ali no sistema do SUS, no DataSUS, mas olhando outros países, por exemplo, Estados Unidos, a gente via que as pessoas negras estavam morrendo mais. E aí a gente pensa assim, mas o vírus ele era mais letal para um grupo do que para outro? Não. O vírus atinge qualquer pessoa, né? Vai ser mais letal para quem tem comorbidade, para quem já tinha alguma questão de saúde, etc. Mas o vírus atinge todo mundo. Mas a gente vai vendo que é o tratamento daquela pessoa e o histórico de vida dela que é determinante como ela vai responder ou não, seja a Covid-19 ou seja qualquer outra epidemia ou pandemia. E aí os pesquisadores começaram a chamar a atenção disso, mas assim, a população demorou muito a entender, e eu acho que nem hoje a população brasileira entende que o racismo estava determinando naquele momento quem ia viver ou não. Porque não é uma coisa assim, eu xinguei fulano e agora ele vai morrer por causa de Covid. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que as pessoas que tinham uma situação de vida pior, que comiam pior, que não tinham acesso à água potável, que não conseguiam lavar suas mãos o tempo inteiro, que não tinha sabão, que faltou comida, essas pessoas, quando eram infectadas pelo vírus, elas tinham menos chance. E o mais grave ainda que a gente descobriu logo nesses primeiros meses é o seguinte: as pessoas negras, quando eram internadas, morriam mais que as pessoas brancas. Ou seja, o serviço de saúde
estava lidando com esse histórico pregresso das pessoas e também lidando possivelmente com o racismo dentro do sistema de saúde. Então, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, e é logo no primeiro capítulo que eu estou falando disso que eu falo, a gente não está no mesmo barco. O vírus alcança todo mundo, mas a gente não está no mesmo barco, as pessoas negras no Brasil. Assim como outros grupos que podem ser discriminados em outros lugares do mundo também. E quando a gente fala sobre a vida das pessoas negras no Brasil, e a gente está falando sobre a pandemia, em especial por conta do livro, mas geralmente é isso, né? O maior índice de feminicídio são as mulheres negras, né? O genocídio da juventude negra, através da letalidade policial. Ou seja, e por isso que eu te perguntei quando naquela questão... Quando as pessoas LGBTs também, né, que sofrem uma violência no Brasil, o que mais mata pessoas trans e travestis são as pessoas negras, trans e travestis. Morrem mais e de forma mais perversa. Um requinte de crueldade. Isso é por conta de que a gente não superou no Brasil o processo de escravização, Raquel? Sem dúvida nenhuma, porque o processo, as pessoas acham que foi uma coisa que aconteceu há muito tempo e que era uma coisa que estava muito ligada a se a pessoa é legal, se a pessoa não é, se ela é boa ou não. E não é bem por aí. Era uma política institucionalizada. Isso era legalizado no Brasil. E ao ser legalizado, a gente tinha práticas, procedimentos escritos de como fazer. Então, eu estava dizendo como que eu podia vender ou não uma pessoa escravizada. Tem documentos que hoje estão, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali uma espécie de um museu que tem dentro do Itamaraty lá, que diz, inclusive, que tipos de castigo e a quantidade de castigo que eu poderia dar naquela pessoa que eu estava escravizando. Quantas chibatadas, quanto isso, quanto aquilo. Então, ou seja, tudo isso ficou registrado não só na memória das pessoas, mas está documentado. Então, não é uma questão, aquele senhor de engenho era legal, não sei o quê. Não é sobre isso que a gente está falando. Aquilo era um processo, era um procedimento, se fazia assim. E isso foi ficando não só na cabeça das pessoas, mas também foi ficando nas políticas públicas, né? A gente tinha a lei pós-abolição da escravatura que dizia que se a pessoa estivesse na rua jogando capoeira em roda de samba, ela era enquadrada no crime de vadiagem. Isso é um resquício, né? Aquilo ficou e ficou por bastante tempo. Então, tudo isso vai ficando. Até pouco tempo a gente tinha um elevador de serviço e um elevador social estabelecido em legislação. Então, não é sobre esse pensamento só ou essa ideia que fica. É realmente algo que está institucionalizado. Por isso que a gente chama isso de racismo institucional. Tem normas, práticas e procedimentos que ainda estão presentes. Então, por isso que a gente vê hoje, vem de lá atrás, mas não é tão lá atrás assim, né? A gente está falando de 1888. Sim, na história recente, na verdade. Na história recente. É na história muito recente. Então, nem é tanto tempo, do ponto de vista histórico, 2, 3 gerações no máximo, né? Minha bisavó provavelmente é uma pessoa escravizada, então é pouco tempo. E, além de tudo, isso foi ficando nas nossas políticas, nas nossas formas de fazer as coisas. Tu falas também que na pandemia as pessoas negras foram as que mais sofreram, mas que tu ressalta a questão das mulheres negras. Uhum. E aí eu gostaria de te ouvir sobre esse recorte. Uhum. Não só foram as que mais sofreram, mas também foram as mais solidárias. Então, a gente vê uma mobilização logo inicial, especialmente das mulheres faveladas, brasileiras em diferentes comunidades agindo naquele primeiro momento para tentar preservar suas famílias, né? E também trazer tudo que era necessário para manter aqueles espaços, comida, água. Foram as primeiras a construir mutirões, a fazer mobilizações nas suas comunidades para conseguir alimento, para conseguir o álcool, para higienizar as mãos, para ajudar os processos na escola. A escola fechou, mas e aí, o menino vai ficar onde? Como é que vai ser isso? Muitas ainda trabalhando presencialmente. A primeira pessoa a morrer na pandemia foi uma mulher negra, empregada doméstica. Então, elas se mobilizaram rapidamente dentro dos movimentos organizados que já existiam, mas também de forma independente.
Então, os grupos de favela, especialmente liderados por mulheres, foram decisivos nesse processo. Quando sai aquele auxílio emergencial também, porque elas vão nas comunidades e vão ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a fazer o cadastro. Muita gente às vezes até sabia, mas com celular sem acesso à internet, aquela dificuldade toda. Então elas foram lá fazer cadastro, um mutirão, para que as pessoas pudessem acessar também os benefícios. Então, realmente, a atuação das mulheres foi fundamental, do movimento negro como um todo, mas eu destaco muito o das mulheres. E foi muito interessante que teve uma campanha que foi puxada pelo movimento negro, Tem Gente com Fome, Dá de Comer, que na verdade vem do poema do Solano Trindade. E se utilizou novamente essa narrativa do Solano naquele momento para chamar a atenção daquela situação. E interessante porque o Solano foi preso por conta desse poema também, né, na ditadura militar. Então, ao mesmo tempo que existe uma tecnologia, uma inovação o tempo inteiro para buscar vencer essas adversidades, a gente também o tempo todo está resgatando práticas daqueles que vieram antes e construindo narrativas de sobrevivência, mas também de esperança. Essa é uma coisa muito própria da cultura negra, né? Essa reverência à ancestralidade, né, Raquel? Sim. E que se apresenta principalmente nesses momentos. Tu falava uma questão interessante que é esse papel das mulheres, em especial das mulheres negras, na organização das comunidades, né? E aí eu queria te ouvir assim, apesar das mulheres negras serem grandes lideranças comunitárias, por que a gente pouco vê as mulheres negras ocupando espaços de poder e decisão na política? Exatamente porque o espaço de poder, seja na política formal, na política partidária ou não, é um espaço de poder. É um espaço de poder. E o racismo e o machismo, ele se materializa nesse espaço de poder, nessa disputa. Então, no caso das mulheres negras, infelizmente, a gente tem duas ações muito fortes, né, que estão estabelecidas nesse espaço de poder, que é exatamente o racismo e o machismo. Então, quando a gente encontra essas duas coisas, né, como forças nessa disputa de poder, eles são muito efetivos em aniquilar as mulheres. E aqui eu estou falando de aniquilar realmente assim, a vida delas, mas também a sua narrativa, a sua existência, a sua linguagem, a sua forma de fazer. A gente vê isso na história do Brasil de forma avassaladora em todos os espaços, especialmente da política formal. Acho que nas últimas eleições em Salvador, se eu não me engano, uma mulher negra estava estava disputando sair candidata, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores. Acabou que foi outra mulher negra, mas ela vinha com essa pauta das mulheres negras e o partido escolheu outra pessoa. A gente viu, por exemplo, quando a Dilma é eleita, e todo o processo misógino que foi startado ali, desde a campanha até a eleição e depois na reeleição. Então, a gente vê como que essa prática excludente, violenta, atinge mais as mulheres, porque hoje quem está no poder e quem sempre esteve são prioritariamente os homens brancos, heterossexuais, e eles acabam não entendendo isso. Porque para eles é tão comum que mesmo os aliados demoram a entender. É muito interessante que eu estou falando sobre questão racial, e aí a pessoa branca às vezes fala, mas eu não sei disso, eu não sei o quê. Eu falo, mas você não é branco? Você também tem cor. Todo mundo tem cor. Todo mundo tem lado. Vocês não são transparentes. E isso é uma coisa que eu sempre coloco. A Cida Bento coloca muito isso, né? A branquitude não é transparente. Não é porque ela é entendida como o normal que ela é transparente. Muito pelo contrário. Ela é uma barreira para que todos os grupos possam estar circular e compartilhar desse poder do ponto de vista positivo, construtivo, para fazer as coisas, né? Angela Davis já dizia, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma comunidade, toda uma sociedade se movimenta também. Tem o outro ditado que para criar uma criança eu preciso de uma comunidade inteira. Então as pessoas precisam viver juntas e cada um tem o seu papel e a sua importância nesse nosso jogo político e de sobrevivência. Mas infelizmente até os aliados têm muita dificuldade de entender isso e colocar as mulheres nesses lugares. Eu estou começando a achar agora que é um pouco por medo, viu?
Antes, eu acho que era muito para se preservar naquele lugar. Agora eu estou começando a achar que eles estão com medo. Né? Será que se a gente tivesse, no caso, a Vilma Reis como prefeita de Salvador, como é que as coisas seriam? Né? Será que se o Maniele fosse vice-presidente, como é que as coisas seriam? Será que a estrutura não ia mudar? Porque quando a gente tem uma mulher negra, toda a estrutura se movimenta. Então, agora eu estou começando a achar que é um pouco de medo. De abrir mão, de dividir, de fazer junto. E tu achas... E aí eu queria te ouvir, o que tu pensas quando vem, principalmente a partir do nosso campo, a questão de chamar essa luta de uma luta identitária, ou de dizer que focar na luta identitária atrapalha a verdadeira luta, que é a luta de classes. Essas coisas a gente está o tempo inteiro ouvindo, em especial no debate do nosso campo, no campo da esquerda, né? Tem uma jornalista que eu adoro, também escritora, Bianca Santana, e ela respondeu isso uma vez numa entrevista em algum lugar. Eu vi no Instagram, assim, que ela podia ficar olhando o vídeo, e ela foi ótima. Ela falou assim, realmente, e a luta de classe também é uma luta identitária. Porque isso tem a ver com identidade. O Partido dos Trabalhadores é o quê? O Partido dos Trabalhadores. É uma identidade. Então, esse discurso, só nós que temos identidade, tem a ver com a mesma coisa do racismo. Só nós que temos cor. A branquitude é transparente. Os brancos são transparentes. Só os negros que têm cor. Só os indígenas, os povos tradicionais, os povos originários que têm cor. Acho que não. Então, é a mesma coisa. Por que que eu, quando trago uma pauta relacionada à população negra, isso é pauta identitária. Quando é dos trabalhadores, não é? Não é uma identidade dos trabalhadores? Não é diferente dos empresários? Não é diferente dos outros grupos? O Partido dos Trabalhadores é identitário. Todos são. Todos estão defendendo, ou trabalhando, ou construindo uma proposta de país a partir de uma identidade que une as pessoas. E mais, quando a gente fala de população negra, é tão interessante essa dificuldade de desassociar, né, e colocar a gente numa caixinha específica. Ora, se nós somos a maioria da população brasileira, se nós estamos em todos os espaços, se nós atuamos em todas as profissões, não deveria ser o inverso? A discussão deveria ser inversa. Isso não devia ser uma discussão de, mas isso aqui é dos negros, isso aqui é de não sei quem, como se fosse uma coisa menor. Não, isso é a discussão da maioria. Essa é a discussão da maioria. Enquanto o país, os comunicadores, os políticos, os governantes, os gestores públicos não entenderem isso, que o Brasil é um país negro, a gente vai continuar com o problema. Enquanto a gente não entender que é um país miscigenado e que existem vários grupos, a gente vai ter problema. Inclusive, existem grupos diferentes entre pessoas negras. A gente não é uma coisa só. Nós não somos uma coisa só, assim como os brancos. É muito interessante, né? Você vai para algum lugar, mas eu sou descendente italiano. Não, mas eu sou descendente disso, eu sou descendente daquilo. Né? E os negros? Nós também. Por isso, sempre a gente está reforçando, por exemplo, a questão da ancestralidade, quando a gente consegue fazer esse rastreamento. As pessoas acham que a questão da ancestralidade é uma coisa assim meio mitológica, religiosa. Não é sobre isso, necessariamente. Tem também, mas eu estou falando o quê? Eu estou fazendo um resgate daquilo, da minha história. E na minha história vai vir isso, vai vir língua, cultura, religião, comportamento, linha política, tudo. O que me compõe enquanto ser humano. E eu vou carregando isso comigo e vou ressignificando e vou trazendo outras coisas. Mas as pessoas brancas também. É que quando elas falam, ninguém acha estranho. Mas meu nome é italiano, eu sou de não sei o quê. Aí quando uma pessoa negra fala um nome de origem queto, mas o que significa isso? Porque ela precisa dar significado. Ninguém pergunta para uma pessoa branca o que significa o nome dela. Já reparou? Ninguém pergunta. Quando vê um nome, né, de povo originário, quando vê um nome de pessoa negra, mas por que esse nome? O que significa isso? Porque ela está sempre negando a humanidade, sempre negando o significado. Então
Então, eu acho que essas perguntas que a gente tem que fazer para gerar essa estranheza e para as pessoas começarem a entender que somos todos humanos e somos todos brasileiros e temos direitos iguais aqui dentro. Não é que cor não importa. Às vezes as pessoas falam, todo mundo é igual, cor não importa. Não, cor importa sim, e muito. Mas sim, a gente pode viver nos mesmos espaços, compartilhar as coisas, mas é importante que a gente saiba quem é cada um. Por que a minha história tem que ser apagada e a do outro não? Por que ele pode encher a boca para dizer que é descendente de alemão e eu não posso encher a boca para dizer de onde eu venho, porque de verdade eu nem sei? E tu falou uma coisa muito interessante, que quando se fala sobre essa questão da negritude, do racismo que está introjetado, que é essa coisa de que são todos iguais, né? Inclusive, eu já vi a própria Elisa Lucinda dizendo, né, que confundirem o Gilberto Gil com o Djavan, ou, sabe, dizer, é o mesmo, sabe, é quase a mesma pessoa, né? Isso também é um traço desse racismo que é velado no Brasil, né, Raquel? Exatamente isso. Na verdade, é um jeito de desumanizar. É de desumanizar e de reconhecer a exceção. Né? Isso é muito comum. A gente que trabalha com comunicação, a gente vê isso o tempo inteiro. Aluno tirou nota 100 do Enem. A mãe era catadora de lixo e a jovem passou na USP. Ótimo. Muito bacana. Mas isso gera a ideia de meritocracia. Ninguém foi contar quantas caixas de papelão e latinha essa mãe foi pegar para manter essa menina de barriga cheia. Ela não entrou na universidade sozinha. Ela não entrou na universidade sozinha. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a observar com um pouco mais de nitidez para entender essa complexidade, assim, das relações sociais, raciais e de gênero, por exemplo, nesse contexto. A intersecção de tudo isso, a mistura de tudo isso gera essa ideia de que tudo isso é velado. E de verdade não é. Não é. Se eu leio um dado que diz que a pessoa com Covid, sendo negra, tem mais chance de morrer, onde é que o racismo é velado nisso? Se uma mulher favelada, quando tem uma operação policial, ela é colocada num camburão, baleada, colocada num camburão, a porta do camburão abre e ela fica presa pelo cós dos shorts dela, sendo arrastada na Avenida Brasil, a Cláudia da Silva. Por que eu não consigo enxergar o racismo ali? Por que eu falo que isso é velado? Isso é um negacionismo. Isso é simplesmente um negacionismo. Isso é um negacionismo. A pessoa sabe que isso é racismo. Ela sabe. Às vezes as pessoas, mas eu não sei se eu sou preta, se eu sou parda, se eu sou isso ou aquilo. A polícia sabe que cor que você tem. Ela sabe como ela vai agir com você, muitas vezes de forma desrespeitosa, por conta da cor que você tem. Então, as pessoas fingem que não estão sabendo o que está acontecendo. As pessoas se ignoram, fingem que não estão sabendo o que está acontecendo. A gente tem número para provar, a gente tem dado para provar, a gente tem imagem na televisão, na internet, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Em 2020, um homem foi assassinado ao vivo, na frente do mundo inteiro. O nome dele é George Floyd. Ele foi assassinado ao vivo. Todo mundo viu. O Beto da Silva foi praticamente também assassinado ao vivo. Acho que foi em Rio Grande do Sul, no mesmo ano, só que foi em novembro, na véspera do 20 de novembro, da mesma maneira. Todo mundo viu, mas ninguém achou que... Nossa, mas por que isso acontece prioritariamente? Mas todas as vezes que acontece são negros? Por que será? Ninguém fez essa pergunta? Porque as pessoas estão negando a evidência do racismo. E o Brasil, ele se estrutura justamente nesse discurso da democracia racial, né? Que aqui todo mundo se dá bem, que convivemos irmanamente, inclusive com essa questão da miscigenação, que somos um povo miscigenado, né? E isso acaba consolidando esse discurso ou esse racismo velado, né? Sim, olha, eu acho que a gente tem aí dois grandes publicitários que a gente vê aqui na história do Brasil, mas que a gente vê também na Europa, que foram muito eficientes em construir uma mensagem, que foi Gilberto Freire com a democracia racial e Adolf Hitler com o nazismo. Eles construíram uma mensagem que se perpetua por décadas.
né? Aqui, de que é isso? De que o Brasil é miscigenado e por isso todo mundo vive bem, porque na mesma família tem uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa de povos originários, eu tenho homem, eu tenho mulher, eu tenho pessoa trans, eu tenho pessoa LGBT, e a gente, todo mundo no churrasco, está tudo certo, e a gente trabalha no mesmo espaço, no mesmo ambiente, tudo bem. Mas aí a gente vai olhar ali a folha de pagamento, a gente vai ver quem é que ganha menos, quem nunca é promovido, quem sofre mais violência, quem, quando sofre violência, sofre de uma maneira mais sórdida. A gente ainda vê as pessoas sendo amarradas em postes e tiradas a roupa e linchadas. Quem são essas pessoas? Que cor que elas têm? Que cor que elas têm? Quando a gente vai olhar os relatos de casos de estupro seguido de morte, quando são pessoas negras, é um horror. É um horror. Quem trabalha aí no jornalismo da área de cidade sabe disso. É um horror. Então, a gente vê isso o tempo inteiro. Então, esse mito da democracia racial, ele foi tão eficiente, essa campanha foi tão eficiente que a gente acredita até hoje nela. Do mesmo jeito que até hoje tem gente na Alemanha e em outros lugares do mundo acreditando que as pessoas brancas são superiores. Superiores aos judeus e aos ciganos e outros povos que estão por lá. Essas campanhas são muito eficientes. Esses caras são bons. Fizeram um trabalho que até hoje está aí e vai sendo reproduzido, e as pessoas às vezes nem tanto por acreditar neles, mas acreditar um pouquinho e falar, vou pegar isso aqui como conceito e vou adiante. Até porque isso mantém o lugar de privilégio, né, das pessoas brancas. Uhum. Então, também, ninguém quer perder seus privilégios nesse caminho, né? Ninguém quer perder seus privilégios. E a gente vê isso em todos os espaços. Para mim, é tão grave um racismo num dia de trabalho, num espaço, como, por exemplo, chegar num debate num campo de esquerda e as pessoas falarem, não, mas essa pauta aqui agora não, porque isso aqui é discussão identitária. É tão violento quanto. É tão violento quanto. Você também tem uma identidade, você não tá... Não, e às vezes eu acho que tu tá sendo até generosa, eu acho que é mais violência, porque assim, é mais violento porque não deveria acontecer nesse campo, né? Sim. Porque é interditar, é silenciar através desse conceito de identidade, né? Sim, Lélia Gonzalez, por exemplo, foi interditadíssima pela esquerda, né? Tentou se candidatar mais de uma vez, e foi muito difícil os processos de possibilidade de participação dela na política partidária formal, né? A Benedita, que estava ali no mesmo caminho, né, inclusive trabalharam juntas, conseguiu sobreviver a isso. Nunca conversei com a Benedita, mas às vezes eu pergunto a que custo, que coragem também. Por sorte, para nossa sorte, ela existe e está fazendo o papel dela também nesse debate, nessa discussão. Mas deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Não, e ainda segue sendo uma das únicas, né? E claro, e aí leva todos os méritos, mas sempre isso para mim, e aí eu queria te ouvir, também é uma violência simbólica, né? Uhum. Nós temos tão poucas mulheres negras ocupando esses espaços. Isso é uma forma de violência de gênero. Sim. Também e de raça, né? Sim, e quando elas ocupam também, geralmente são invisibilizadas, né? Enquanto pessoa negra também. Isso é bem comum. Então a história vai se apagando. Isso é muito comum com as personalidades negras, né? Abdias do Nascimento foi parlamentar, professor, criou o Teatro Experimental do Negro, criou uma série, foi professor fora do país, criou tantas coisas incríveis. Poucas pessoas sabem que ele existe. Caó, que tem a Lei Caó, Laudelina de Campos, tanta gente. Quando eles aparecem, estão nesse lugar, que eu não sei nem se eu diria que é um lugar de poder, mas é difícil de falar essas pessoas num lugar de poder sendo elas quem são, né? E o racismo estando aí. Mas elas estão em lugares importantes para tomada de decisão de rumos do país. Quando elas ficam nesses lugares, também existe uma invisibilidade delas.
Elas já não vão aparecer tanto na foto, nos momentos dos discursos e das falas. Muitas vezes elas não vão falar, elas vão estar ali na mesa, mas não vão falar. Isso é tão comum. Agora, então, que agora vira assim, não, temos que colocar lá um negro, tem que colocar alguém de povos originários, aí todo mundo na mesa, a pessoa não fala. É um jeito de invisibilizar. Então você vai apagando, apagando, apagando. E às vezes você apaga tanto que quando você vai retratar de novo isso na história, por meio, por exemplo, da ficção, do cinema, você vai e coloca uma pessoa branca para interpretar aquela figura. Isso está acontecendo agora, né? Fernanda Montenegro está com um filme novo em que ela interpreta uma mulher que grava, né, a movimentação do tráfico ali no Rio de Janeiro. É uma mulher negra. É uma mulher negra. Esse personagem, a pessoa real é uma mulher negra. É claro que quem não quer Fernanda Montenegro... Sim, o filme é maravilhoso, eu assisti. Eu ainda não assisti, mas quem não quer ela num filme vai ser incrível. Mas, por outro lado, as pessoas não sabem que essa heroína era uma mulher negra. Porque ela era uma heroína, virou uma heroína, né? Então existe também, quando elas estão nesse lugar, existe um apagamento. Pouco tempo, nem 50 anos, que as pessoas descobriram que Machado de Assis era negro. Né? Todo mundo lê o livro na escola, lê até hoje. Fundador da Academia Brasileira de Letras, um homem negro. As pessoas até hoje duvidam que Luísa Maim é mãe do Luiz Gama. Se ele diz que é, por que não é? Então tem essa coisa do apagamento que é bem comum também. E do embranquecimento, né? Dessas figuras, né, Raquel? As duas coisas. Da necessidade de embranquecer as figuras para que elas ocupem esse espaço de destaque, né? Os irmãos Rebouças, os engenheiros. Então vão ou somem com essas pessoas ou vão embranquecendo elas ao ponto que some. Essa questão do embranquecimento como forma de legitimar, ela, inclusive hoje com essa discussão da inteligência artificial, se fala muito disso, porque a própria inteligência artificial trabalha nessa lógica, né? Sim. De embranquecer. Outro dia eu estava vendo a postagem de uma influencer negra que ela pediu para modificar uma foto na inteligência artificial, e a inteligência artificial transformou ela num desenho branco, né? Ou seja, há uma questão do racismo também nessa lógica dos algoritmos, né? Não, sem dúvida, isso está em tudo. Isso está na maquiagem que a gente compra. Antes de ter essa questão da inteligência artificial, dela produzir, né, gerar essas informações visualmente, inclusive, quando você pegava um celular 4, 5 anos atrás e você ia fazer uma foto, e aí tinha aqueles filtros para você usar, aí eles falavam assim, tinha uma coisa automática, né, que você clicava e ele dava um realce na sua imagem e tal. O que ele fazia? Ele clareava. Automaticamente ele clareava. Você pode pegar qualquer foto sua, ele vai clarear. Então ele ia fazer isso. Quando surge essa coisa da inteligência artificial, como a gente está vendo hoje, que dá essa possibilidade de criar, de recriar em cima daquilo, né, que a gente chama de generativa, né, que gera coisas, quem é que desenhou o código? Prioritariamente, essas pessoas brancas. Quem é que faz o tal do prompt, que são as perguntas? Quem usa hoje mais essa inteligência? Pessoas brancas. Então a ferramenta, ela não faz sozinha. Nós construímos a inteligência artificial e a gente constrói a inteligência artificial a partir dos nossos parâmetros. E ela vai reproduzir aquilo a partir dos nossos parâmetros. Então ela entende que beleza é branca. Então o que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é clarear a sua pele, vai corrigir o seu nariz, a sua boca. Tanto que a gente fala hoje de maquiagem, o que as pessoas falam? Tem que fazer contorno, tem que corrigir. Né? E tudo isso vai ficando. E a inteligência artificial faz a mesma coisa, só que ela faz agora isso rápido. E as pessoas estão se assustando, como essa pessoa que você falou, se assusta. Na hora que vê, fala, isso aqui não sou eu. Isso aqui não sou eu. E é muito interessante esse negócio de inteligência artificial. Saíram uns vídeos aí, há pouco tempo atrás, mostrando as pessoas dos países, segundo a inteligência artificial. E é muito interessante, assim, quando mostra a pessoa brasileira,
É isso, assim, é uma pessoa que tem muito das nossas características da miscigenação, mas é um rosto quase europeu. Magras. Magra. Sabe, aquela estrutura alta, esguia. A gente não é assim. Né? Uma pessoa que de 1,70 m é alta no Brasil. Aí você vê aquela coisa, uma pessoa esguia, alta, pele bem clara. E aí eles colocam aquela roupa meio estou na Amazônia e sou indígena, não sei de onde, que mistura todas as referências. Sim, uma caricatura quase, uma caricatura, né? Mistura coisas e diz isso aqui é o brasileiro. Isso aqui é o brasileiro. Então é isso, a inteligência artificial é alimentada, foi criada por pessoas, é alimentada por pessoas. Ela vai ficando mais inteligente na medida que a gente põe mais informações. Então, a informação que eu coloco é o que ela vai me entregar. Uhum. Por isso que é tão importante, aí eu quero entrar nessa questão da revista Raça, né? Tu estavas falando 30 anos de existência, 30 anos, da revista, uma revista direcionada para o público, para a comunidade negra. Eu queria te ouvir, assim, da importância de ter uma comunicação específica, né, representativa. Qual a importância para ti da revista Raça e qual a análise que tu faz desses 30 anos do impacto na cultura do Brasil? É fundamental, né? A comunicação, ela define as narrativas, ela define como a gente entende como a gente vai ser. A comunicação em todos os aspectos, né? Em todos os veículos de comunicação, eles, em alguma medida, moldam um pouco a sociedade ou são moldados por ela. A gente nunca sabe se é o meio ou é a mensagem. Então, a imprensa negra, de uma forma geral, é muito importante. A revista Raça está para completar 30 anos, é o veículo que está há mais tempo, existe no Brasil direcionado para esse público, mas ela não nasce como um veículo de imprensa negra. Ela nasce em editoras brancas, e passa por várias editoras, até que, acho que 2017, 2018, é que o Pestana, Maurício Pestana, que já era editor da revista, vai lá e adquire o título. Então, agora ela é, inclusive, de uma pessoa negra, de uma família negra. Mas ela não era antes. Então, a gente nem classificava ela, às vezes, como nesse termo imprensa negra, porque a imprensa negra a gente entende que é aquele veículo que é produzido por pessoas negras, para pessoas negras e sobre pessoas negras. É mais ou menos esse conceito que a gente usa. Então, ela é, sim, muito importante, muito significativa. Eu lembro da primeira vez que eu vi a revista Raça, em 97, passando na banca de jornal, e tinha uma capa que era a Isabel Filardes e um outro rapaz, um modelo que eu não lembro, e foi a primeira vez na vida que eu tinha visto um casal negro numa revista. E de uma forma bonita, linda. E eu comprei a revista, que eu mal podia comprar a revista naquela época, caríssimo. Comprei a revista e fiquei feliz da vida e comecei a comprar por anos a revista impressa, né? Agora eu estou editora do site, que também, né, tem essa coisa da comunicação digital. Mas ela tem esta relevância de dar a possibilidade de que as pessoas negras se vejam nesse lugar, nessa publicação, e que possam falar. Né, que elas possam aparecer. Então, eu acho que a imprensa negra, de uma forma geral, tem essa responsabilidade, a revista Raça traz isso. Agora, a gente não pode esquecer que a imprensa negra é muito, muito antiga, tá? O primeiro veículo de imprensa negra catalogado, verificado, é de 1837. As pessoas falam, mas antes da abolição da escravatura tinha jornal de imprensa negra? Tinha. Porque nem todos os negros estavam escravizados e nem todos os negros, mesmo escravizados ou não, eram analfabetos. Então, a gente tinha uma articulação desde 1837 de imprensa negra, sobretudo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do país, e isso foi se constituindo. Então, desde aquele tempo até agora, existem veículos de imprensa negra super importantes, seja no impresso, no digital, agora em outras plataformas, né, como os podcasts e outros espaços, mas a imprensa negra está aí faz tempo. Está aí há muito tempo. Inclusive, as mulheres foram fundamentais para a existência dessa imprensa negra, porque, especialmente no começo, elas sustentavam esses veículos.
né? Porque muitas vezes eram o que a gente chama de negras de ganho, que eram pessoas escravizadas, mas que podiam sair para vender, então faziam os quitutes, faziam as coisas. Mais para frente, criam-se os clubes, né? Com a questão da abolição, os clubes das comunidades negras, clubes de música, de samba, de reunião, como clubes de bairro que a gente tem, e das comunidades, né? E aí criam-se esses clubes e as mulheres começam a fazer os eventos, as festas, arrecadar dinheiro e manter a imprensa negra e manter o movimento social. Então, elas também têm um papel fundamentante nessa história de construir uma narrativa negra no país. Que lindeza, Raquel, que prazer te receber aqui, viu? Eu quero, antes da gente encerrar o nosso papo, que tu fales para quem quiser adquirir. Eu vou mostrar aqui, ó, pro pessoal o livro Negra Percepção, sobre mim e nós na pandemia, da Raquel Quintiliano, que eu tô conversando aqui. Raquel, conta para nós quem tem interesse em adquirir o teu livro, onde ele pode tá conseguir. Nas principais plataformas aí de venda, mas eu peço que entrem no site da Dandara, que é a editora. Então, o site é dandaraeditora.com.br, é uma editora negra, jovem, tem acho que 5 anos agora, e ele está aí disponível para comprar. Eu acho que ele deve sair agora no segundo semestre também em e-book, então vai estar nas principais plataformas. É um livro que traz esses textos, né, que eu comentei durante a pandemia, mas queria fazer aqui uma ressalva assim, muito especial, porque esse livro ele traz A Orelha, assinado pelo jornalista, escritor, professor, pessoa incrível, Oswaldo de Camargo, um escritor de novelas, romances, poesia, incrível, jornalista também, trabalhou na imprensa tradicional, trabalhou no Estadão por anos, e ele teve essa gentileza de escrever essa orelha do livro, e que eu gosto muito, que ele trouxe aqui uma questão que me chama muito a atenção. Assim, ele diz que negra percepção entra com força, coragem e sinceridade raramente vistas nessa arena em que o instrumento do nosso protesto, com a palavra na imprensa negra, livros, revista, já escreveram na história do negro nomes como Francisco de Paula Brito, Abdias do Nascimento, José Correia Leite, Carolina Maria de Jesus e tantos outros. Este livro de Raquel soma-se a todos eles, trazendo um novo alento à luta negra e conclamando mais uma vez a esperança. Eu chorei quando ele escreveu isso. Eu falei, você está me colocando do lado deles. Mas é isso mesmo, a gente tem que seguir caminhando na estrada que já foi aberta e abrindo novos caminhos. Isso aí. Muito obrigada, viu, Raquel, pela tua presença. Foi um prazer conversar contigo. Eu adorei. Esse foi o CultivaCast, então, com a jornalista Raquel Quintiliano. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, engajem as nossas redes no YouTube e no Spotify. Foi bom demais. Valeu, gente. Até a próxima. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.